Bom, gente, então estamos dando início ao 50º episódio do Motor e Mentor, hoje num formato extremamente inovador aqui. Estamos recebendo o Gustavo Cerbasi, né, Gustavo? Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre eletromobilidade, sobre veículos elétricos, sobre finanças pessoais, quando vale a pena comprar um carro elétrico ou não. E é um prazer estar contigo aqui, Cerbasi. Muito obrigado por aceitar o nosso desafio aí, cara. Eu tenho que dizer que é uma grande honra participar do 50º episódio do podcast. Pô, tanta gente importante passou por aqui. É uma honra estar nesse número que é um número importante aí para vocês, com certeza. Show de bola. Vamos falar aqui um pouquinho hoje, gente, como o foco de todo o podcast aqui é a gente falar um pouquinho sobre a carreira dos executivos que nos inspiram aqui. Hoje acredito que o assunto, principalmente finanças pessoais, associado à eletromobilidade, ao modelo de gestão econômica, uma performance profissional, como esses pontos estão conectados. Cerbasi tem os seus livros best-sellers aí, né, Cerbasi? Quantos milhões de exemplares vendidos já? 3 milhões para 3 milhões e 100 mil exemplares. É um número que me deixa muito feliz, porque, sinceramente, Lucas, lá no começo, quando eu escrevi o primeiro livro, eu não escrevi para vender livro. Eu escrevi uma apostila de curso, essa apostila foi muito elogiada, tive a felicidade de, entre os meus alunos, ter um editor de livros que falou, cara, esse conteúdo aí vale um livro. Ele insistiu para que eu escrevesse o livro. Meu sonho, ou a ambição que eu tinha na época ao escrever o livro, é que eu chegasse talvez a 10% dos autores referência que o Brasil tinha na época. Já tinha um autor de finanças bem conhecido, Mauro Halford, e ele tinha lá na capa do livro dele uma tarjinha escrito 100 mil exemplares vendidos. Eu falei, cara, pensou se um dia eu vender 10 mil exemplares? E eu atingi a marca de 10 mil exemplares um pouco mais de um ano depois do lançamento do meu livro. Aí vieram os convites da editora para lançar outros e outros. Aí veio Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que foi o grande sucesso, dos 3 milhões, 1,5 milhão casais inteligentes. E aí tem uma história, né? Toda uma bibliografia construída em cima de dúvidas que os brasileiros tinham, que eu fui criando artigos, textos bem avaliados viraram livros, livros bem avaliados viraram outros livros e deu no que deu. Sucesso. Sensacional. Eu mostrei para o Cerbasi aqui, gente, antes do nosso podcast. Eu acompanho ele já tem quase 3 anos. Já mostrei uma foto eu lendo o livro dele. Pois então é um momento muito legal agora a gente estar aqui junto, e principalmente nesse formato novo aqui do Motor e Mentor. E estamos dentro de um Audi Tron aqui. O Cerbasi, que é embaixador da Audi. Conta um pouquinho para nós como é que surgiu esse relacionamento com a Audi aí, Cerbasi. Bom, meu relacionamento com a Audi, não da Audi comigo, mas meu com a Audi, surgiu em 1994, quando o Ayrton Senna trouxe a marca para o Brasil. Auge da carreira dele, foi pouco antes da morte dele, né? E eu já conhecia a Audi porque eu era estudante de engenharia mecânica. Na engenharia mecânica a gente estuda as escolas de engenharia, escola alemã, escola japonesa, escola americana. E a escola alemã era a referência, a Audi era a referência da escola alemã, né? Mas, para mim, era um carro alemão simplesmente. Quando veio para o Brasil com o Ayrton Senna, eu comecei a dar um interesse maior às novidades da marca, aos carros, modelos, né? O Audi 80, a tração 4, enfim. E foi um relacionamento de 94 até 2020, né? Foram 26 anos, em que eu era fã, acompanhava. Nas primeiras chances que eu tive de viajar e que eu via que tinha autódromos nas viagens, eu fui procurar os driving experiences, né, as experiências em pista, onde eu podia testar vários carros, testei carros de várias marcas, entre eles os carros Audi. E eu tenho uma referência lá de 2012 no álbum de fotos da família, num dia que eu pilotei 8 carros, me perguntaram, marcas as mais icônicas, né, Ferrari, Lamborghini, carros americanos, qual que você mais gostou? Eu falava para minha família, olha, se fosse para eu ter, seria o R8. O R8 é um carro que, cara, parecia que eu estava no Autorama. Eu abusei do carro, ele não se perdia na pista. Amei o carro. E esse relacionamento foi aparecendo aos pouquinhos nas redes sociais, contando para o meu público, né, uma admiração que eu tinha pela marca, até que um dia veio um convite da Audi para eu participar de um grupo de influenciadores que iam fazer uma visita, uma experiência na Suécia para dirigir um Audi no gelo. Ali eu, óbvio que aceitei o convite, pirei, né? O convite na época não é porque eu entendia de automóveis, mas porque eu tinha um bom número de seguidores
que entendiam de boas escolhas. A Audi, acima de tudo, é uma marca de boas escolhas, tem equilíbrio, tem uma engenharia duradoura, um design duradouro. Enfim, essa racionalidade foi o motivo do convite e eu encantado com pilotar no gelo, tração 4, aprendendo a fazer drifting. Eu fiz uma cobertura do evento. Uhum. E minha cobertura foi muito bem sucedida. Ali veio começou um namoro mesmo, né? Uhum. Da marca me chamar para mais eventos e aí a resposta do público, o interesse do público em entender os diferenciais da marca foi criando o caminho para me tornar embaixador. Foi em 2020, quando começou a pandemia, que eu decidi comprar um modelo emblemático para mim. Falei, bom, pegar um modelo bom da Audi. Já estava desfrutando da minha casa inteligente em São Roque, que é a casa que eu criei ali toda uma série de soluções sustentáveis, gero a própria energia, capto a água da chuva, trato meu esgoto. Falei, bom, acho que é o caminho para o carro elétrico. E aí veio a conversa com a Audi e me tornei embaixador, mas embaixador que efetivamente tem o carro elétrico e carrega o carro abastecido pelo sol. Não gasto energia, não pago pela energia, porque ela é gerada na placa fotovoltaica. Uhum. E ali é uma relação de experiência. Eu sempre fui fascinado por novas tecnologias, por experimentar o novo, por argumentar com a novidade. Eu falo há 25 anos sobre dinheiro no Brasil. Dinheiro é novidade no Brasil. O brasileiro é um povo endividado, que faz más escolhas, que não planeja o futuro. E todo esse meu esforço para ensinar para o brasileiro a oportunidade de lidar bem com juros, não é muito diferente de agora argumentar as vantagens de lidar com carro elétrico, de ter um carro silencioso, parece que a gente está flutuando no carro, né? Suspensão aqui, impecável. É o mesmo sentimento a 56 por hora nós estamos agora, ou a 100, 120, como a gente pega uma estrada. E o argumento de não poluir, né? Da eficiência energética, do Brasil ser um país, um dos raros países no mundo que gera a sua energia de forma limpa, de forma econômica, cada um pode gerar na sua própria casa, então tudo muito conectado com um planejamento de longo prazo. A escolha por um carro elétrico é a escolha por planos que vão funcionar no longo prazo, economias que vão continuar no longo prazo, menos dependência de um serviço prestado pelo governo, menos dependência da manutenção de preços por esse serviço. E tem sido fascinante vivenciar, experimentar essa novidade e só tem argumentos positivos para levar para o público. Então, melhor impossível. É sensacional, é realmente uma história bem conectada e de longo prazo, né? Então, igual eu comentei, eu te acompanho já tem há cerca de 3 anos, você acompanha na Audi há 25, 26 anos, né? Então, uma trajetória bem significativa. É bem interessante o que tu comentou com relação a tua responsabilidade social, socioambiental, né, Sebasi, com a tua casa sustentável em São Roque. Quando que você percebeu que precisava, que você tinha essa responsabilidade, de fato, de impactar positivamente a sociedade? Bom, com a casa especificamente foi aos poucos. Quando eu comprei a casa, eu tinha ciência que estava comprando a casa que é localizada numa área de proteção ambiental. Então, eu tinha algumas regras, eu não poderia desmatar todo o meu terreno. Eu sabia que naquele terreno tinha visita de animais todos os dias de manhã, então eu recebo coatis, esquilos, tatus, né? Então a preocupação era como ter as frutas para mim sem tirar as frutas da natureza. Então tem cuidados, por exemplo, o terreno ao lado do meu é um terreno não construído. Os pés de frutas que eu tenho no meu terreno, eu plantei no terreno vizinho também, porque meus cachorros espantam os animais, mas os animais vão para o terreno vizinho e lá eles têm paz, tranquilidade. Então a gente começou a construir uma relação de vamos viver bem com os animais, com a fauna, a flora que tem aqui. E surgiu um momento que a gente sentiu que precisava reformar a casa. É uma casa que a gente recebia muitas pessoas. Ao receber pessoas, as pessoas usavam banheiros, né? E a casa tinha fossas céticas, né? As fossas que recebem o esgoto ali. E quando muita gente usa uma fossa, ela enche rápido, o cheiro sai. Então era uma casa que era muito gostosa de desfrutar num sábado, no domingo, depois do almoço, já começava a ficar um cheiro ruim, principalmente perto do portão de saída. Falei, bom, tentar fazer uma reforma aqui, visando tirar esse cheiro. A explicação do engenheiro foi que o cheiro era por causa da fossa que subia, não tinha serviço de esgoto na região que nós construímos a casa, e a solução seria, talvez, deslocar a fossa de lugar. Só que eu sabia que ao deslocar para o fundo do terreno, eu estaria colocando a fossa muito perto do lençol freático, muito perto de uma nascente de rio. E aí veio a discussão, bom, mas nascente de rio, então eu estou resolvendo meu problema, eu estou matando um rio que nasce aqui perto, como resolver? O engenheiro falou, quer saber? Tira a fossa. Como tira a fossa? Para onde vai o esgoto de casa? Falei, não, hoje tem tecnologia para você consumir o esgoto, transformar esse esgoto em gás,
e você não joga mais nenhuma gota de esgoto numa fossa que pode até rachar, ter infiltração e poluir o solo. Eu achei fascinante, mas vamos embora. Era uma tecnologia que pouca gente usava na região. Ao longo da reforma, as coisas foram sendo testadas e dando errado, a reforma foi custando mais cara, né? Era um laboratório, mas ao mesmo tempo que a reforma se estendia, eu ganhava tempo para pensar em outras soluções. Aí veio a solução de captação de água da chuva, veio a solução de gerar a própria energia, de poder usar a água que eu não desperdiçava mais de banho, torneira, pia, direcionar para os pomares. Então a gente criou uma casa em que toda a água que pode ser usada, água cinza com água e sabão, vai para o pomar. Toda a água que não pode ser usada, que é água com esgoto, ela vai ser tratada no biodigestor e virar gás. Então a gente hoje capta a nossa água da chuva nos períodos chuvosos e usa essa água nos períodos de seca. A gente passou o ano 2022 sem usar água pública. A gente trata o próprio esgoto, gera um gás que equivale a mais ou menos 15 a 20% do gás que a gente consome em casa, então a gente não tem autossuficiência de gás. A gente gera a própria energia fotovoltaica, minha usina até tem mais do que 100% da necessidade que eu tenho. A gente já prevê que nosso segundo carro da família vai ser também um carro elétrico. E a gente tem um prazer muito grande. A sensação de você plugar um carro e saber que não está pagando pela energia, que não está tirando de ninguém, que não está criando nenhum tipo de ineficiência, que eu posso usar esse carro à vontade. Se eu levar para um autódromo, fizer uma aceleração, gastar toda a bateria dele, né, algumas horas depois eu vou levar para o carregador e custo zero, é um prazer muito grande. A satisfação de estar vindo do sol, né, de não estar desestabilizando o que seria um sistema energético pouco eficiente ou insuficiente para o país, é algo muito prazeroso. Então a gente tem uma casa que o conceito por trás dela é o conceito de sobrevivencialismo. Eu posso viver os próximos 20, 25 anos nessa casa, que minha única preocupação vai ser comprar o gás. Isso se eu não quiser queimar lenha, que também seria poluidor. Então, para não poluir, a gente usa o gás liquefeito, que é menos poluidor, mas a gente compra 80% do gás que a gente consome. Sensacional, sensacional. E você citou uma frase, na hora que a gente estava no elevador aqui, gente, para contextualizar vocês, que eu achei muito, muito significativa. Quando você compartilha algum conteúdo sobre os veículos elétricos da Audi em específico, né, o e-tron, e você recebe alguns comentários do tipo, quem tem dinheiro para comprar um e-tron não precisa se preocupar com o combustível, enfim, né? Conta o que você falou anteriormente, qual é a tua posição sobre isso? Bom, primeiro vamos contextualizar, né? Porque quem compra um Audi está comprando um carro de luxo. Sim. Tá? O carro de luxo, ele é caracterizado como de luxo porque ele tem mais desempenho do que um carro normal de rua, ele tem mais silêncio. Nós estamos gravando esse papo aqui no meio do trânsito de São Paulo, então ele tem uma acústica melhor, tem uma ergonomia melhor, ele é muito gostoso de segurar, tem espaço para os passageiros, tem toda uma eficiência ao acelerar e frear que trazem mais segurança também. Então eu estou comprando algo que eu não tenho em outros carros. Um carro de luxo custa mais por algumas razões: qualidade do material, qualidade da engenharia e também porque ele tem inovações. Inovações não são adotadas em larga escala, elas estão sendo experimentadas nas marcas que são inovadoras. Então isso faz com que quem está comprando um Audi está pagando muito mais do que pagaria num carro convencional de rua. E aí, quando a gente faz alguma análise, né, quanto custa um carro elétrico, compara o carro elétrico com o carro a gasolina, a gente vai fazer uma comparação prós e contras. Eu estou comparando um Audi e-tron com um Audi Q8, que é o modelo da Audi mais parecido com o e-tron, que custa modelo de entrada um pouco mais barato. E a gente vai fazer comparações do quanto eu gastaria com manutenção, com combustível, impostos, né, rodízio que tem em São Paulo. E aí eu tenho a conta de que o elétrico já é um carro competitivo. Eu pago a mais na entrada, mas ao longo do uso eu vou ter grandes economias, principalmente para quem usa bem. E sempre vem aquele comentário, né, sempre tem aquele que quer, vou pegar o especialista no pulo aqui, e as pessoas comentam, não, mas quem pode pagar por um carro de luxo não está preocupado com a economia. E aí o meu entendimento é exatamente o contrário, que é justamente as pessoas que se preocupam com a economia, que fazem o que tem que fazer, até que elas possam fazer o que elas querem fazer. As pessoas que se preocupam mais, elas vão criar mais condições de comprar talvez um carro de luxo, talvez uma panela de luxo, talvez um móvel de luxo na sua casa, talvez uma casa num condomínio de luxo, porque estão economizando para ter mais na vida, para usar o seu dinheiro para coisas que outras pessoas não conseguem usar. Então acho que a causa, na verdade, né, o que as pessoas acham que é a consequência, acaba sendo a causa
que leva à possibilidade de ter um carro desse. Quer ter um carro especial, um carro de luxo? Faça o que você tem que fazer, até que você possa fazer o que você quer fazer. Falei agora há pouco para você. Meu namoro com a Audi começou em 1994. Meu primeiro Audi eu comprei em 2020. Então eu fui construindo uma relação com o carro, andando em autódromos. Quando eu não podia comprar o carro, eu pagava lá, às vezes 500, às vezes $1.000 por uma experiência em pista, né? Mas eu não deixei de andar em Audi porque eu não tinha condições de comprar, né? A marca que eu gostava, eu fui atrás de experimentar e criei uma relação cada vez mais sólida, cada vez mais forte. Acho que é isso que todo mundo tem que fazer. Você não consegue realizar o seu sonho? Vá se envolvendo com o seu sonho, vá construindo essa relação de economia em alguns itens para você focar naquilo que é importante para você. Minha definição de riqueza é ter abundância naquilo que é importante para você, não o que os outros acham que você deve ter. Que é importante. É bem interessante isso, né? Porque vai muito de encontro com o que você sempre diz, é melhor ter o acesso por um período de tempo para ter o pertencimento do que o pertencimento endividado já no curto prazo, né? Então, com relação à sustentabilidade, à eletromobilidade e principalmente às finanças pessoais, o que hoje os consumidores, quando eles vão comprar um carro elétrico, ele tem que levar em consideração, Serbasi? Bom, primeiro, é uma tecnologia que está chegando ao mercado, ela custa mais caro realmente, ela vai baratear. Eu não acredito que o carro elétrico daqui a 10 anos vai custar menos do que custa hoje um carro a combustão, porque é uma tecnologia que ela não só demanda uma escala muito maior, mas também carros elétricos são mais duráveis, eles dão menos manutenção, então a ideia é que as pessoas não vendam a cada 2, 3 anos. Faz sentido você ter carro elétrico se você for ficar com ele 4 ou 5 anos. Tá? Por que esse número? Porque a estimativa de vida útil de uma bateria, né, quando ela começa a perder eficiência, é depois dos 10 a 12 anos. Então imagina-se que um carro ele vai ser bem aproveitado por 2 ou 3 famílias ao longo da sua vida útil, antes de trocar um kit de baterias, que continua sendo um carro tecnologicamente novo, né, mecanicamente novo, porque ele tem pouca complexidade tecnológica além da motorização elétrica. Mas depois de 12 anos, troca-se o kit de bateria, você paga a fração importante de um preço de um carro, mas você tem um carro que vai durar outros 12 anos, numa condição de frota, talvez, num trabalho secundário. Mas é importante levar em consideração que vai se pagar mais pela aquisição inicial, depende do modelo, do porte do carro, algo entre 70 e 100, 120 mil a mais do que um equivalente à combustão. Só que esse preço a mais você vai economizar em impostos, que alguns estados dão isenção, outros têm desconto de até 50%. Isenção de rodízio, se tivesse que andar por aplicativo, táxi, no dia de rodízio eu teria um gasto. Eu vou ter uma manutenção bem menor, tem poucas peças a substituir. Um carro, o e-tron, por exemplo, tem 10 mil peças a menos do que o seu equivalente à combustão. Então são menos peças de desgaste, menos peças de trocas, né? Eu já fiz algumas manutenções no meu e são apertos de parafuso, configurações de software para aumentar a eficiência. Então a manutenção é muito mais barata. E se você pagar pela energia, você vai pagar uma fração do que você gasta pela gasolina a cada quilômetro rodado. Se hoje essa conta está 1/5, né, ou 20% do que você gastaria na gasolina, isso é para quem paga a energia. Quem tem geração fotovoltaica já pagou lá atrás, essa geração que você vai ter por 25 a 30 anos na sua própria casa. E aí é uma conta que faz muito sentido para mim, que é quanto mais você usa o carro, né? Minha casa de São Roque está a 60 km de São Paulo, eu faço pelo menos 3 viagens para São Roque por mês. Na média, minha quilometragem mensal aí está da ordem de 1.000 quilômetros, 1.200. Então, é uma grande economia de combustível, né? O quanto que eu estou economizando abastecendo meu carro pelo sol. E as minhas viagens também não custam nada, porque hoje no Brasil, pela atual legislação, não se pode vender energia. O único que vende energia é o distribuidor de energia, o concessionário. Então, hoje, postos de combustível, shopping, estacionamentos que oferecem recarga, oferecem gratuitamente. Então, nessa transição em que o veículo elétrico ele é mais caro do que será no futuro, também você tem alguns privilégios, vagas exclusivas de estacionamento, recargas, né? Tem muita recarga que o que eu estou pagando de estacionamento é menos do que eu vou economizar de energia se eu tivesse que pagar energia no meu condomínio. Então faz sentido, a conta fecha muito bem e nessa combinação de manutenção menor, menos imposto, menos combustível, uma conta besta, né, que as pessoas não consideram, mas eu até lavo menos o carro.
O carro elétrico usa menos freio, ele usa regeneração para parar também. Então ele não fica com aquela roda preta suja de amianto. Então ele polui menos também nesse aspecto, eu preciso lavar menos o carro, também tem uma economia. Tudo isso acaba sendo, no meu caso, uma economia aí maior do que R$ 1.500 por mês, que faz uma grande diferença nessa economia que a gente vai ter no uso dele. Que você pode reinvestir ainda esses 1.500, né, de forma sustentável na tua casa para melhorar a eficiência do uso, por exemplo, do carro num segundo veículo elétrico da família, aumentar a geração. Exatamente. Ou até reservar para uma troca de carro daqui a um tempo, enfim, na prática acaba não tendo custo. Tem que levar em prática também, levar em consideração o fato de que é possível até alugar automóveis hoje. Sim. A Audi tem o programa Luxury Signature, que você pode alugar o carro, você não tem aquela imobilização de dinheiro inicial e já está mais que comprovado que para quem tem um uso razoável do carro, não é nem usar muito pouco, nem usar demais, ou seja, um uso intermediário, a assinatura vale muito a pena. Né? A cada 2 anos você troca de carro e não tem aquele dinheiro imobilizado colocado na compra do carro de uma vez. É bem significativo e mais uma vez reforça aquilo que nós conversamos anteriormente, né? Melhor o acesso do que o pertencimento endividado, né, Serbasi? Eu acho que isso está muito claro nas gerações mais jovens, principalmente, né? Porque os jovens, e não é só pelos meus filhos que eu percebo isso, mas eu participo de debates em escolas, faculdades, os jovens estão muito mais focados nas experiências que vão ter na vida, no aprendizado que vão ter, na educação continuada, né? Na minha geração a gente falava que ia estudar até os 22, 24 anos, depois ia trabalhar. Os jovens de hoje se vêm estudando a vida toda. E estudar significa talvez hoje estar aqui, amanhã estar em outro estado, em outro país. Então eles não se veem engessando as escolhas ou se fixando em algum lugar. Os jovens estão pensando em não ter a casa própria, mas viver no imóvel alugado ou compartilhado com alguém, em algum lugar que esteja estudando, depois trabalhando. E depois estar preparado para um outro ciclo de vida. E com o automóvel acho que não vai ser diferente. Talvez alguns queiram ter um meio de transporte mais básico para o dia a dia e alugar o automóvel quando for viajar, um automóvel um pouco maior, ou quem vai viajar com frequência talvez tenha um automóvel melhor que possa compartilhar com outras pessoas também. Então a economia do compartilhamento é meio que uma marca registrada dos mais jovens hoje. Estamos numa transição bem interessante que não é apenas tecnológica, é uma transição de comportamento, uma transição financeira. As próximas gerações tendem a ter mais poupança, realizar mais projetos na vida, ter menos endividamento e com isso manter o equilíbrio por mais tempo ao longo do seu viver. É um cenário muito interessante, muito positivo para quem entra no mercado de trabalho com todas as incertezas de inteligência artificial, como é que vai ser a carreira, não, tudo bem, eu não preciso ganhar muito mais do que meus pais ou mais do que meus pais se eu não vou ter um estilo de vida tão custoso, tão engessado, tão endividado como meus pais tinham. Então, menos peso, né? Menos demanda por renda, mais qualidade de vida. Sensacional. E a questão, isso que você comentou, né, do futuro do Brasil, hoje a gente está falando aí de 75% de uma população endividada, né? Essa tendência, em quanto tempo, com base nesse estudo que você acabou de citar, em quanto tempo que essa situação seja revertida? Porque a gente sabe que o impacto financeiro atrapalha muito na performance profissional. Então Sim. A gente gosta de falar muito aqui no Motor e Mentor sobre carreira, sobre desempenho, sobre formação de possíveis gestores, alavancagem de carreiras, enfim. Como que você conecta isso, o desenvolvimento, a performance profissional associado à saúde financeira do profissional? Bom, a saúde financeira do profissional faz com que ele tenha menos preocupações. Uma pessoa com a vida organizada e planejada é uma pessoa que tem mais paz na vida. Quem tem mais paz na vida dorme melhor. Quem dorme melhor acorda melhor. Vai para o trabalho mais disposto, mais criativo. É uma pessoa que chega energizada. Quando a gente fala uma pessoa que está em equilíbrio financeiro, provavelmente ela tem consumo de lazer no fim de semana. Então ela chega contando novidades no ambiente de trabalho. É uma pessoa que contagia. Então o bem-estar financeiro está diretamente associado ao sucesso profissional, porque para você ter sucesso profissional, você tem que ter diplomacia, você tem que ter política, tem que ter engajamento, tem que ter liderança, aspectos que só vão surgir se você estiver focado no trabalho. Se você tiver com foco em problemas para resolver fora do trabalho, você, na verdade, está ali de corpo presente, né? Mas o trabalho mesmo está sendo feito de forma mecânica e você está pensando em como resolver os problemas que você deixou fora da porta da empresa. Então, saúde mental é o foco do trabalho que eu tenho hoje. Hoje eu sou sócio de uma plataforma de planejadores financeiros
E o nosso foco é vender planos de saúde para que a gente consiga identificar e corrigir os erros de estratégia de colaboradores de empresa, principalmente. E ao corrigir a estratégia, a gente está trazendo para essas pessoas paz, eliminando a ansiedade, eliminando os problemas familiares que surgem das decisões mal tomadas e com isso permitindo a pessoa trabalhar de maneira mais eficiente e produtiva todos os dias. A gente tem até um estudo na Super Rico, a empresa da qual sou sócio, que a gente faz, que é chamado Estudo da Felicidade Financeira. E quem faz esse estudo, quem determina a saúde financeira, não sou eu ou o planejador financeiro, é o próprio colaborador que vai dar uma nota, fazer uma avaliação de como está o grau de ansiedade dele, o como que ele se sente organizado, qual a certeza dele que os sonhos vão acontecer, o quanto que ele eliminou de problemas no último trimestre. E a cada 3 meses a gente entrega um relatório para as empresas mostrando que ao investir em saúde financeira há uma melhoria considerável, estatisticamente considerável, na saúde mental, na queda do nível de ansiedade e na produtividade das pessoas. Completamente relacionado aos 3 pilares. Completamente relacionado, exatamente. E você comentou da Super Rico, né? O que explica com maiores detalhes a Super Rico? De onde surgiu a ideia da plataforma? Hoje, como que vocês operam só no B2C, no B2B? Conta para nós um pouquinho mais de detalhes. Eu, durante mais de 20 anos, trabalhei como one-man show, né? Eu era o professor, depois o escritor, o consultor, o palestrante, o colunista de TV, jornal, internet. Tive meu canal online, vivia das minhas redes sociais. Eu percebi, num dado momento, que como as redes sociais foram custando cada vez mais caro, porque falar de planejamento financeiro nas redes sociais, estou disputando espaço, né? Estou disputando hashtags com bancos, corretoras, seguradoras, influenciadores financeiros de sucesso. Então o espaço publicitário começou a ficar muito caro. E eu percebi que para continuar tornando viáveis os meus cursos, os meus projetos, eu tinha que cobrar cada vez mais. A consequência disso é que eu estava elitizando cada vez mais meu conhecimento. Só pessoas que podiam pagar por um curso tinham acesso a esse conhecimento. Geralmente quem mais precisava é quem não podia pagar. Tinha um problema também que o brasileiro não é bom autodidata. A nossa educação é muito rasa no Brasil, na média. Eu tive oportunidades de estudo, você teve oportunidade de estudo. Existe uma minoria da população que teve boa educação, que faz com que um livro seja bem absorvido, um curso bem absorvido. Poucos brasileiros vão colocar em prática o conhecimento. Eu percebi nos meus tempos de curso que eu tinha 15 a 20% dos alunos que eram muito bem sucedidos nas decisões financeiras com o que aprendiam com as aulas. A grande maioria só tinha sucesso porque tinha um espaço para falar com o professor para confirmar se tinha aprendido, se tinha entendido. Professor, eu encontrei essa solução. É isso? Perfeito, é isso. Ou não, você pesquisou coisa errada, vamos corrigir. Então havia uma falta desse empurrãozinho final. Imagina uma pessoa que tem todo o dinheiro dela na caderneta em poupança, às vezes 500 mil reais ali, que eu falo, olha, você está 15, 20 anos investindo de forma errada. Você já perdeu por baixo aí uns 150 mil reais. Vamos mudar? Essa mudança brusca para quem está há muito tempo habituado com escolhas ruins, ela não é simples. Ela quer ter alguém do lado para confirmar. É isso mesmo, professor? Tem certeza? Você vai estar do meu lado se eu estiver preocupado? Vai tirar minha dúvida? E aí eu senti que era a hora de eu migrar do modelo em que a pessoa aprendia com o professor para um modelo em que ela tinha alguém para tirar dúvidas. Conheci a Super Rico, que não nasceu agora, ela já tem um tempo de existência, ela nasceu para atender demandas de empresas, geralmente, a maior parte eram filiais de empresas americanas que já têm esse serviço bem consolidado lá fora. A Super Rico vinha trabalhando o conceito de planos de saúde financeira para colaboradores de empresas. O projeto vinha dando certo, bem avaliado, os planejadores tudo com nota bem elevada, e aí havia uma preocupação, uma necessidade de levar isso para o varejo, sentiu-se que era o momento de falar para mais gente. Eu, influenciador bem sucedido, com uma boa rede social, 3 milhões de pessoas nas minhas principais redes, a Super Rico com um projeto bem resolvido, a gente decidiu montar uma plataforma que hoje qualquer pessoa pode se cadastrar gratuitamente. Ao se cadastrar gratuitamente, ela tem acesso a ferramentas, a trilhas de conhecimento, áreas educacionais, tem um planejador financeiro designado para ela, para tirar dúvidas rápidas, e se ela tem necessidade de fazer alguma mudança grande nos projetos dela, tem dificuldade de garantir a independência financeira, dificuldade de garantir o estudo dos filhos, por exemplo, a compra de uma casa, ela vai conversar com o planejador e negociar um serviço. Tem pacotes prontos de serviço, em que ele monta uma estratégia para a pessoa ter a certeza que vai conquistar a independência financeira, certeza que vai ter um bom planejamento sucessório, certeza que vai comprar casa, em que data, em que condição. Então a gente monta uma estratégia sem furo.
É uma combinação de investimentos, seguros, orçamento flexível. E a ideia é que a gente forme mais de 1.000 planejadores em 2 anos, que cada planejador aí tem um impacto de pelo menos 500 clientes simultaneamente, então falando de atender mais de 500 mil pessoas nos primeiros 2 anos. E o conceito básico é plano de saúde financeira. Você tem acesso a ferramentas, a controle, a conhecimento, e quando sentir necessidade de revisar alguma coisa, o planejador está à sua disposição para te atender. Estamos crescendo num ritmo muito mais interessante do que eu imaginava. Legal, parabéns. Eu achei que ia ter um período aí de gestão do conhecimento, então nós estamos correndo atrás agora de formar os planejadores, porque tem um tempo considerável de formação. Todos eles têm que passar por um método, aprendizado da ferramenta e experiência, né? Porque no começo eles atuam sob supervisão, mas está indo bem. Nós temos aí o plano de crescimento nos primeiros 2 anos, bem interessante, a empresa já está no break-even, gerando resultado para a gente, então diminuir a necessidade de captação de recursos, toda startup precisa de algum recurso de fora, a gente já está precisando de bem menos do que a gente imaginava, e a ideia não é modesta, a gente quer nos próximos 5, 10 anos impactar alguns milhões de pessoas, e com esse impacto poder negociar nos bancos, no sistema financeiro, condições melhores para os nossos clientes, que a gente está defendendo a tese de que uma vida financeira bem planejada é uma vida financeira de menos imprevistos. Então, meu cliente não deveria pagar a mesma taxa de juros de uma pessoa que não tem planejamento financeiro. O meu cliente tem outras formas de proteção e segurança dos seus imprevistos, além do seguro de vida, de automóvel, de casa. Então, ele merece pagar menos por esses seguros também. Essa tese já foi defendida e com sucesso nos Estados Unidos. Nós estamos trazendo essa tese para ser defendida no Brasil. Provavelmente vamos impactar o mercado baixando na média os juros e custos de todas as operações do mercado, o que vai ser facilitado com o Open Banking, que está no momento aí bem interessante, né? Hoje está toda uma corrida tecnológica para que bancos possam oferecer sempre o melhor serviço para os seus clientes. Nós só estamos acelerando isso com a plataforma Super Rico, garantindo que nossos clientes tenham antes dos demais essa transição de menor custo e acesso aos melhores produtos do mercado. Muito interessante isso que você aborda, Serbasi, justamente pelo fato de que numa era de dados, tecnologia, né, a gente tem que usar os dados até que eles nos confessem algo, né? Exatamente. E quando você traz essa abordagem dessa eficiência mesmo do método de vocês, a gestão do conhecimento, da segurança que não sei se são alunos, clientes, como a gente pode chamá-los, né? Mentorados, são clientes. Planejados e tudo mais, para o banco é algo muito mais seguro. Então é uma troca, uma via de mão dupla muito significativa, porque o banco corre muito menos risco também, né? Nós não estamos tirando emprego de ninguém, não estamos tirando o mercado de ninguém. O que nós estamos atacando no sistema financeiro é a ineficiência. Então hoje o banco cobra uma taxa de juros porque ele tem que ser remunerado do capital que ele disponibiliza para os seus clientes, mas tem que cobrir também inadimplência, calotes, estelionato, uma série de falhas que fazem parte do sistema que nós vamos minimizar. Então nós estamos incluindo uma camada de proteção nas operações de crédito e de empréstimo e trazendo clientes com mais qualidade, né? Isso quando a gente fala da tomada de crédito. Quando a gente fala de investimento, bancos, corretoras, têm hoje seus assessores de investimento que orientam carteiras de investimento. Por mais que o mercado tenha crescido, por mais que a gente tenha visto a Bolsa crescer hoje mais de 5 milhões de CPFs, nós vemos que tem uma grande ineficiência nas carteiras recomendadas. Você vai abrir uma conta, uma corretora, vai fazer uma análise do seu perfil de investidor, vão determinar se você é conservador, moderado ou arrojado e, teoricamente, você está em uma das 3 categorias que supostamente é uniforme. Ninguém vai perguntar se você tem filho ou se não tem, se você tem boa empregabilidade ou se não tem, se sua carreira está em risco ou não está, se você tem uma questão de saúde que pode exigir que você disponha do dinheiro em maior quantidade ou não, se você tem medos, né, o relacionamento está firme ou não está. Então o que o planejador faz? Ele olha todos esses aspectos que os bancos não olham. Ele olha todos os sonhos que você quer concretizar. Dos mais complexos, você quer ter renda no futuro quando deixar de trabalhar, até os mais simples, você quer viajar daqui a 3 meses. Todos esses sonhos eles vão ser construídos com algum tipo de esforço, ou com crédito, ou com investimento. E quando eu olho para os investimentos que eu preciso para garantir viagens, reformas, compra de casa, troca de carro, experiências, intercâmbios, eu sei exatamente o tipo de investimento que conversa com cada sonho. Então imagina que hoje, quando você chega numa corretora de valores, fala, quer investir? Ele te faz lá 10 perguntas e te dá uma carteira de investimento que você se assusta para pôr isso mesmo, né? Você tem que engolir aquilo.
O que o planejador financeiro vai fazer em breve é entregar para o assessor de investimentos como se fosse uma prescrição médica. Ó, eu preciso de, assim como o médico fala, alguns miligramas de magnésio, alguns miligramas de sódio, né? Não, agora tem alguns centavos em dólar, alguns centavos em pós-fixado, alguns em inflação. Isso vai fazer com que a sua carteira se comporte exatamente como ela precisa se comportar para realizar os seus sonhos. Sem sobressaltos, sem frustrações. Você tem um projeto de curto prazo, ele não pode ficar inviável porque você perdeu o emprego, ou porque surgiu uma crise, ou porque o governo mudou a moeda, ou alguma outra questão. Então, a ideia é dar mais previsibilidade. É o trabalho que eu faço há 20 anos, de forma artesanal, agora usando a tecnologia, usando a inteligência artificial e usando dados. Por que o cadastro é gratuito na Super Rico? Porque cada pessoa que se cadastra gratuitamente, que preenche sua vida financeira, está me dando uma noção do comportamento de um certo perfil. E aí, quando alguém desse perfil for ser atendido pelo planejador, ele não precisa explicar durante 2 ou 4 horas quais são os problemas, as necessidades dele. A ferramenta está lá dizendo qual é. O atendimento vai ser de 15, 20 minutos e não de 4 horas. Então, a gente tem eficiência em todo o processo. O meu planejador consegue atender 15, 20 pessoas num dia, quando antigamente era no máximo 3 ou 4. Com isso, a gente consegue dar uma escala que só com a atual tecnologia a gente poderia dar. Não dava para ter feito esse negócio surgir antes. Análise de dados na veia, né, Exato, exato. E trazendo agora para a questão um pouco da gestão, né? Você é empresário, um tempo significativo, muito bem relacionado também, e já deve ter visto diversos modelos de gestão, né, Serbasi? O que você hoje, como um gestor, mais admira em colaboradores, potenciais talentos, executivos sêniores também? O que para você mais não pode faltar num profissional de sucesso hoje? Curiosidade. Pessoa que resolve problemas da empresa, pessoa que se coloca no lugar do outro, vê um superior, um colega, alguém inferior a ele hierarquicamente, com dificuldade, fala, pô, eu acho que tem uma solução melhor para você, eu já ouvi falar, eu vou te ajudar a desenvolver. Esse cara agrega valor para o negócio. Nos últimos 5, 6 anos, eu tenho trabalhado só com esse tipo de profissional. Tem muita gente que me procura, Lucas, falando, eu quero uma oportunidade de trabalhar com você. Pô, mas eu não quero que as pessoas trabalhem comigo, eu quero que as pessoas resolvam meus problemas. Eu sei fazer muito bem minhas coisas do meu jeito, mas pode ser que meu jeito não seja o melhor. Quem entra em contato falando, o que você fez ali dá para fazer de um jeito bem melhor, assim, normalmente essa pessoa vai ser contratada. Legal. Que é a pessoa que está agregando valor ao meu negócio. Hoje uma pessoa que fala, eu aprendo bem, eu só preciso da oportunidade de entender o que você precisa, ela está me tirando muito tempo para ensinar ela o que talvez nem eu saiba fazer direito, né? Eu vou ensinar a pessoa a fazer do meu jeito, não do jeito melhor. Então quem estuda, quem vai atrás de conhecimento e conhecimento novo, e que com esse conhecimento novo consegue trazer soluções surpreendentes para o negócio, são as pessoas que vão agregar mais valor, e agregando mais valor vão poder ganhar mais dinheiro trabalhando e criando resultados dos negócios. Bem interessante. Igual eu comentei contigo anteriormente, né, quando eu criei aqui o Motor e Mentor, foi pensando justamente nisso, como que a gente soluciona um problema do setor automotivo. Então a gente sabe que hoje as demandas profissionais são intensas, elas são altíssimas, e que é bem comum isso em todas as empresas, né? Então não é um problema da Renault, um problema da Audi, um problema da Mercedes, enfim, todas passam por altas demandas, isso é inevitável. E foi justamente pensando nessa curiosidade que me trouxe até a esse momento aqui contigo, porque quando eu trabalhava na operação eu sempre tive muita curiosidade em resolver problemas de níveis maiores, só que por desenvolvimento, questões de tempo, né, eu percebi que eu podia solucionar de uma forma digitalizada. Então, hoje aqui, né, você participando aqui conosco, sem sombra de dúvidas, vai resolver o problema de muita gente também, né? Espero que sim. Então, acho muito bacana esse teu posicionamento, porque fico feliz, né, que estamos indo de encontro ao formato de pensamento de pessoas de referência. E pra gente encaminhar pra reta final aqui do nosso podcast, passa muito rápido, gente. Eu falo pra vocês, o podcast eu falo que tá virando um MBA, Serbasi, porque tem coisa aqui que a sala de aula não ensina, cara. Não, a vida, o aprendizado é empírico na vida, né? Então, quanto mais a gente conhece dos problemas dos outros e busca soluções para os problemas dos outros, mais aprendizado vai nascer, com certeza. Toda a ciência que eu escrevi nos meus 16 livros, nada mais foi do que pensar com alunos e clientes soluções que eu não tinha visto em lugar algum, mas soluções para os problemas que eles tinham. Então vamos usar a técnica da contabilidade, ou das finanças, ou da economia,
ou a criatividade para buscar uma solução. Quando eu vi que essa mesma técnica começou a ajudar não uma, mas 2, 5, 10 famílias, ali eu tinha um conceito. O conceito, em algum momento, virava um artigo. Quando virava um artigo, eu tinha uma ideia testada pelo público. Quando essa ideia era testada e aprovada, validada pelo público, virava um pedaço de um livro. Eu diria que o sucesso do meu trabalho está muito associado a administrar bem o conhecimento. É algo que me ensinou ou me fez criar admiração pela indústria alemã. Lá no comecinho, quando eu estudava engenharia, me chamou muita atenção numa aula de parafusos e engrenagens. Elementos de máquinas? Elementos de máquina, exatamente. Eu não quis usar o termo técnico, né, porque alguns não entenderiam, mas nas aulas de Elemac, quando o professor me pediu para ler um livro alemão de 1892, eu falei, cara, por que um livro tão velho? Ele falou, cara, que parafuso é parafuso desde que inventaram. Não tem por que eu escrever um livro novo. Né? Os livros novos tratam de ideias novas. Aquilo para mim foi, cara, uma punhalada em crenças falsas que eu tinha sobre conhecimento, sobre aprendizado. Cara, o que você aprendeu lá atrás, você tem que administrar e cuidar bem. E use a sua cabeça para novos conhecimentos. Né? Então, eu sou um grande administrador de conhecimento. O livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, meu livro de maior sucesso, ele nasceu de um conjunto de e-mails que eu tinha trocado com leitores do meu primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, sobre temas diversos. Eles tinham dúvidas sobre filhos, dúvidas sobre viagens, dúvidas sobre casa, sobre como compartilhar o assunto com o cônjuge. E aí, o dia que a editora falou, ó, vamos escrever um outro livro, que tema se sugere? Eu simplesmente fui ver qual era o tema mais perguntado, que é como lidar a dois com dinheiro. E aí nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que eu nem escrevi esse livro, para ser bem sincero. Eu organizei vários e-mails de forma lógica para criar um conteúdo que pudesse ser aproveitado por qualquer pessoa. E aí, eu acho que essa administração do conhecimento, né, de você não deixar perder o que você já adquiriu no passado, te poupa muito esforço ao longo da vida. Meu pai tem um ditado, Serbasi, que é bem assim, ó, que é quando a cabeça não pensa, o corpo sofre. Exatamente. Né? Quando a cabeça não pensa, sofre. Exatamente. O corpo sofre bastante. Bastante. Para pensar, se você é destro e você vai fazer alguma atividade com a mão esquerda, vai sofrer. Vai sofrer. Então, se a cabeça não pensa, o corpo sofre. E então, pra gente encerrar aqui o nosso passeio, gente, no podcast Serbasi, eu sempre deixo a última pergunta para o nosso convidado, para uma sugestão, uma crítica aqui para o nosso podcast, ou até mesmo uma pergunta, né? Para que você seja o host nesse momento aqui. Então vamos fazer diferente, cara. Eu quero que você sente e dirija um pouquinho o carro aqui, pode ser? Com certeza. E aí eu faço a pergunta para você. Vamos então, encostar um lugar aqui na frente e a gente faz isso. Então tá bom, combinado. Olha aí, gente, vamos ter a experiência aqui agora de dirigir. O Ravix me fez como é que eu vou dizer? Vou ter o sacrifício de ficar até quarta-feira com o e-tron aqui, cara. Boa, mas eu quero sentir suas impressões também, então, mas aí tá bom. A gente entra no assunto. Aí. Então vamos lá, legal. E o amor pelo Palmeiras, de onde surgiu? Cara, eu diria que foi quase uma questão de DNA, porque meu pai é italiano, né, o Palmeiras é um time formado por italianos, eu cresci no bairro da Moca, praticamente 90% dos moradores da Moca são italianos. Meu pai morou um tempo no Rio Grande do Sul, eu nasci no Rio Grande do Sul, então a influência italiana é sempre muito forte. E vamos dizer, todo o ambiente Palmeiras, toda a torcida do Palmeiras tem muito desse amor latino, esse amor que é herdado da Itália. Para mim, identidade. É um time com o qual me identifico. Nunca fui muito fã de futebol, para ser bem sincero, porque eu fui nadador. Nadador tem as articulações mais moles, né? Então, para mim, praticar qualquer esporte que tivesse contato físico era proibido, porque poderia me lesionar e me tirar do meu esporte. Então, eu evitei jogar futebol. Com isso, eu acabei não despertando, não despertando muito a paixão pelo futebol em si. Mas se é para torcer, a gente torce a favor do Palmeiras, contra o Corinthians de vez em quando e com isso vai vendo o futebol crescer. Tá tudo certo. Bom, gente, então agora chegou o momento que a gente vai trocar aqui, vamos lá. Bom, gente, então agora chegou a minha vez da experiência aqui com o e-tron pelas ruas de São Paulo. O Serbasi vai virar o host do podcast aqui, né? Você é seu entrevistador, não é tão confortável para mim essa posição, eu gosto de responder perguntas. Mas vamos lá, já que é para perguntar, eu primeiro aceitei o convite para o nosso papo aqui, porque eu achei muito interessante essa abordagem sobre o mundo dos automóveis, só que falando sobre negócios, não sobre carro em si, não falando de performance, de desempenho.
E eu que estou aqui do lado de embaixador da Audi, para mim é muito claro que não é simplesmente responder para o público por que não tem um modelo, por que não tem o outro, por que não vende mais, né? Um dos meus trabalhos como embaixador da Audi é provar para a Audi da Alemanha que o nosso mercado brasileiro merece receber mais carros porque é uma marca muito demandada, vão atender, dar prioridade para os mercados que vendem muito mais. E aí falar de negócio faz muita diferença, né? Isso traz força para as marcas. Quero saber de onde que surgiu, ou onde você quer, principalmente onde você quer chegar com esse podcast que eu achei sensacional. Com o Motor e Mentor. Bom, igual eu comentei, a minha trajetória com o mercado automotivo ele já tem aí um tempo bem significativo, então de setor automotivo tem quase 9 anos. Mais um tempinho para trás, sou técnico em eletromecânica, então meu pai me colocou para fazer o curso técnico lá junto com o ensino médio, depois iniciei a engenharia. E aquilo que nós estávamos comentando, né, Serbasi? Eu acredito que o carro em si é um bem materializado, ele significa conquistas, muito trabalho, só que não somente de quem compra. Quem está por trás, quem está desenvolvendo esses projetos, quem está criando isso tudo aqui. E um carro é uma engenharia, é uma gestão de projetos muito significativa. Então tem muito conhecimento, muitos anos de estudo, muita tecnologia envolvida por aqui. E quando eu trabalhei no setor automotivo, em uma determinada organização, eu sentia que faltava esse reconhecimento junto a todas as montadoras. Então, quem faz o negócio acontecer? Quem que mostra o conhecimento de quem está na operação? Por que o e-tron foi feito para o Brasil? Por que trouxeram? Qual é a estratégia da Audi? Então até esse é o motivo que eu vou contar depois no review do carro, né? O porquê que o carro veio para o Brasil, como que foi feito o estudo de mercado, quem é o público-alvo, enfim, mostrando justamente como o conhecimento impacta vidas. O carro, num contexto geral, bem materializado, é reflexo do conhecimento e de horas de dedicação de muitos profissionais. Sim. Então, hoje o Motor e Mentor, ele surge com o propósito de disseminar o conhecimento de executivos de referência, como é o teu caso, como é o do Ravix, enfim, como diversos outros executivos que já passaram aqui pelo podcast, para inspirar outras carreiras. Então, que esse legado que eles constroem dentro das marcas que eles operam seja possível ser consumido por qualquer um que tenha um interesse, uma sede pelo conhecimento de fato. Eu acho fantástico quando a gente tem essa visão do outro lado. Eu comecei minha carreira falando de finanças pessoais, orientando sobre o uso do dinheiro, depois de ter sido professor de gerentes de banco nos MBAs. Então havia todo um universo de profissionais financeiros que falavam, olha, você está tentando investir seu dinheiro, mas lá no banco tem alguém te enganando. O banco está tentando te roubar. Estão te ludibriando. E eu não tinha essa visão, porque eu via na sala de aula pessoas que davam graças a Deus todos os dias pelo emprego que tinha, pela chance de criar prosperidade. E acho que a indústria automotiva não é diferente, né? Por que não fazem um modelo diferente, melhor? Tem limitações tecnológicas, tem limitações de engenharia. E quando você conhece um pouco das almas e mentes, né, que estão por trás de cada tipo de indústria, né? Eu mencionei há pouco indústria japonesa, alemã, acho que o mundo hoje ele é muito eclético, você tem um pouco de cada um em cada lugar, mas você vê a alma das marcas, né? O propósito de cada marca. As pessoas não sabem, por exemplo, que quem é responsável por esse design sensacional do interior do e-tron é um brasileiro, Maurício dos Santos, né? Um cara fantástico, conversei com ele aqui no Brasil. Então, conhecer um pouco da alma das empresas dá também uma noção da capacitação, do tipo de formação, por que tais profissionais são contratados por uma marca, não por outra, o que é prioridade. Eu acho fantástico. E aí tem um universo muito grande a ser explorado, que você tenha muito sucesso. Obrigado, eu agradeço. Empreitada do Motor e Mentor. Obrigado. E eu esqueci que eu não respondi a tua segunda pergunta, o que eu pretendo com o podcast. Isso que você comentou agora com relação a por que as pessoas são contratadas em empresas sim, outras não. Passamos a entrada aqui, gente. Vai dar a volta Vamos agora. dar a volta aqui. Não tem problema. Se andar um pouquinho mais, estamos sendo premiados. A direita aqui? Que é a direita. Tá. Um ponto que é bem importante que eu tenho percebido nos últimos tempos é que nós nos conectamos com marcas, mas essas marcas, quando representadas por pessoas, a conexão é maior. Sim. É mais significativa. Então, como os colaboradores estão sendo estratégias de negócios para suas empresas de fato.
quais são as estratégias de endomarketing que as empresas estão utilizando para que os seus próprios colaboradores sejam embaixadores da tua marca. Exatamente. E a partir do momento que nós trazemos colaboradores representando as suas marcas aqui para o podcast, nós mostramos quem são as pessoas que estão dentro dessa operação, de que forma elas pensam, para que haja conexões cada vez mais genuínas e sinceras, pensando obviamente nos resultados, nos faturamentos, no sucesso do cliente, enfim, no sucesso de todos os negócios envolvidos. Isso é maravilhoso, porque humaniza, conecta melhor, né? E dá uma visão melhor daquilo que a gente está comprando também como consumidor, né? Sim. Acho que as marcas lutam para que a relação com seus clientes seja duradoura. Não é apenas uma luta comercial, acho que é ali na frente. Né? Na frente? Ali tem a outra. Mas é justamente para que se valorize. É ou não é? Acho que eu te pus no caminho errado. Mas tudo bem, tem a rotatória. Tem um retorninho aqui. Mas acho que é um caminho que a gente acaba entendendo melhor, que o cliente é seduzido por ter recebido um bom serviço, por ter comprado um bom produto, por ter se conectado com algo que para ele significa um estilo de vida, uma forma de ter liberdade dentro do que é o seu conceito. Tem carro que é mais potente, tem carro que é mais confortável, tem carro que é mais espaçoso, e cada um vai se conectar com um tipo de produto diferente. De produto. Sensacional. Serbasi, então chegamos ao fim da nossa volta, passou muito rápido, gostaria de te agradecer mais uma vez pela presença aqui, por fazer parte dessa história do Motor e Mentor, e te esperamos em Curitiba agora, né? Vai ser um prazer. Curitiba é sempre gostoso, aquela descidinha, depois a subidinha de serra, a gente se encontra lá. Show, Valeu, obrigado, cara. viu? Um grande abraço, tudo de bom. Bom, gente, então vamos encerrando por aqui mais um episódio do Motor e Mentor, hoje num formato mais uma vez completamente inovador, com uma pessoa de referência no seu mercado de atuação. E encerramos por aqui, nos vemos na próxima semana, seguimos acelerando, um grande abraço, tchau, tchau.